faz um bom tempo que eu não gravo vídeo aqui para o nosso canal, mas é porque final de ano geralmente é meio bem agitado para consultoria, e agora no começo do ano eu contraí Covid, mas graças a Deus foi de forma assintomática, mas eu tive que ficar afastado. Eu só descobri porque dois filhos meus também detectaram, né, no exame, estavam positivos, e eu resolvi fazer o exame e deu o IgM positivo, mas depois, uma semana depois, eu fiz o IgG e já deu que eu estou com os anticorpos. E não estou transmitindo mais para ninguém, então estou livre aí para atuar de forma presencial também, novamente agora, né? Mas aí passei aí uns 15 dias ao todo, acredito, de isolamento, mas para evitar contaminar ninguém, porque não tive nenhum sintoma, graças a Deus. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês sobre auditoria no TI. Já há um tempinho que eu estou querendo fazer isso, porque eu percebo que muitos auditores têm muita dificuldade em auditar o TI. Inclusive, eu já escutei questionamentos do tipo: para que eu vou auditar o TI? O que eu vou ver lá na tecnologia de informação? Tem gente que nem considera o TI um processo. E isso está errado, tá? Tecnologia da informação tem que ser considerado um processo. E eu vou abordar aqui nesse vídeo com vocês o que é que vocês vão verificar, quais são os itens da norma de auditoria. Para quem é empreendedor, ficar atento aos cuidados que a ISO define para o TI, Tecnologia da Informação, para entender o quão importante isso é para o seu negócio, tá? Bom, você, auditor, vai começar auditando o mapeamento do processo, que é o que já audita normalmente, tá? Saber se o setor possui um documento que descreva lá as atividades do setor, entradas, saídas, tá? Riscos de continuidade atrelado ao processo, né? Porque a norma em si, a 9.1, ela não pede risco por atividade ainda, mas ela aborda somente os riscos relacionados de forma mais ampla, de forma mais macro, aos objetivos organizacionais. Então, basicamente, são aqueles riscos relacionados à continuidade. Então, se tiver algum relacionado ao TI, que geralmente tem, você deve auditar e entender quais são as ações que foram definidas para reduzir aquele risco para uma condição aceitável, tá? Isso de praxe. Os indicadores, perguntar se existe algum indicador relacionado ao TI. Às vezes ele tem aquele helpdesk, né, que ele atende aí os usuários consertando problemas no computador, deixando disponível aquele recurso, tá? E, geralmente é o SLA de atendimento que ele usa, que é o tempo de atendimento. E a política, né, que é que você pergunta aí para todo mundo. Então, isso de praxe. Agora vamos ser específicos, vamos para os requisitos que você vai ter que se debruçar, tá? De forma mais atenta quando estiver auditando o TI. Então, o primeiro, 7.1.1, tá? Que é que está relacionado a recurso. Então, como a norma fala que a organização deve prover todo o recurso necessário para que o produto ele seja provido, ele seja produzido, né, ele seja entregue, um dos recursos que muitas vezes fica sob a responsabilidade do TI, esse fornecimento, é a internet, tá? Então, com essa indústria 4.0, né, a qualificação e a avaliação de desempenho do fornecedor está cada vez mais sendo necessária. Então, é o 8.4 aplicado ao provedor de internet que se tem. E além disso, o que eu acabei de falar. Então, o TI tem uma estrutura de atendimento para manter sempre um recurso disponível, que é o quê? O computador. O pessoal que agora começou a trabalhar em formato remoto devido à pandemia, algumas organizações pagaram para uma ajuda de custo para que esse recurso fosse mantido, tá? E o TI fez uma forma, eu não vou entrar em dados técnicos, mas garantiu a comunicação entre o servidor da empresa com o computador do profissional que estava lá na sua auditoria remota, tá? Então, prover recurso na sua auditoria, você vai cobrar o TI se existe um acompanhamento e atendimento para que os colaboradores estejam sempre o computador disponível, e checar essa questão da internet, quem é o provedor, se existe redundância, é uma coisa interessante, você tem duas internets, caso uma caia você vai ter outra, porque falar que você vai conseguir prover produtos sem internet hoje é uma coisa muito complicada, né? Internet hoje se tornou o hype aí, o top de tudo aí, então, top das galáxias aí, então, uma das coisas mais importantes. Então, é fundamental que você verifique isso daí, tá? Como é que a organização está tratando isso. Outro item é o 7.1.3, né? Que a organização ela deve manter uma infraestrutura, tá? E garantir uma infraestrutura adequada, digamos assim. Quando ela fala em infraestrutura, ela tem lá no item B, ela cita
incluindo máquinas, ferramentas e software, certo? Então, o software necessário para o produto é requerido que seja mantido. Aí ele ainda complementa com uma notazinha. Assim, ó. Nesta edição, preferiu-se manter... Isso que eu estou falando é uma nota que está na norma, tá? Eu estou falando aqui para vocês ipsilipse, assim, exatamente o que está lá na norma. Nesta edição, preferiu-se manter o termo inglês devido à falta de um tempo adequado para designar um termo adequado, né? Para designar as diversas formas que a palavra software vem adquirindo ao longo do tempo. Aí vamos lá, ó. Software, na tradução, programa de computador, aplicativo para celular, tablet, instruções de forma de tecnologia embarcada, instruções de sistemas operacionais, a gente vê muito isso na indústria, né? Os PLCs, aí, os comandos, instruções de operação, recursos de transporte e qualquer outro tipo de tecnologia da informação. Então, tudo isso para a norma é considerado software, tá? E a organização ela deve manter, ou seja, ela deve disponibilizar, o TI deve disponibilizar o software para o colaborador, se necessário for. Então, por exemplo, se ele precisar de um software para desenvolver um projeto, então, para atender lá o item, né, 8.3 da norma, ele vai ter que, sei lá, fornecer um AutoCAD. Se a gente estiver falando de projeto, de outro tipo de projeto, a gente vai para o MS Project, né? Então, assim, qual o software mais adequado? O TI, eu ia falar mais na frente, mas já vou adiantar, o TI também tem a responsabilidade de manter a atualização desses softwares, tá? Então, manter as versões mais atualizadas, atendimento legal, né? Eu não posso ter software pirata, né, nesses respectivos atendimentos aí, tá? Isso aí já é mais que sabido aí, já existe uma cobrança significativa. O outro item é o 7.4, aí muita gente pode causar uma polêmica aqui. Eu desenvolvi o 7.4, comunicação no TI. Pessoal, a comunicação basicamente está sendo TI hoje. Se você for pensar, as ferramentas que são disponibilizadas são recrutadas pelo TI. Vai ser comunicação via WhatsApp, vai ser via e-mail, caixa de e-mail, vai ser via Telegram, vai ser via Skype Business. O que você vai usar? Qual é a ferramenta específica? Na comunicação remota, por exemplo, eu vou usar Meet, eu vou usar o Zoom, eu vou usar o Teams. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Então verifiquem isso, verifiquem esse aporte do TI no que tange a isso, né? Como é que está sendo feita a orientação a respeito do TI para a equipe, para a respectiva utilização. Aí pode ser um comum acordo aí com uma auditoria no RH, né? Para entender se essa informação ela foi difundida aí, tá? Licença do software é necessário. O item 752 da própria ISO fala aqui, ó, deixa bem claro no item B. Criando e atualizando, ao criar informação ou atualizar a informação documentada, a organização deve assegurar formato, aí tem aqui, ó, versão de software, está escrito na norma. Então, 752 audita também, tá? Verifica se as licenças estão atualizadas. Geralmente o TI tem uma planilha, onde ele coloca lá os softwares e suas respectivas atualizações. Hoje em dia tem sisteminhas que fazem isso. Eles fazem um mapeamento do computador para entender o que está atualizado ou não, tá? No controle de informação documentada, a ação do TI é mais ampla. Por quê? O que a norma fala, né? A informação documentada ela tem que esteja disponível e adequada para o uso, quando ela for necessária. Então, em que formato eu vou disponibilizar o documento para o colaborador? Essa coisa de papel, documento, não, está acabando, né? Ou você vê no celular lá o procedimento, ou procura num tablet, ou verificando um ponto de computador. Então você não tem mais papel, tá? Isso é uma burocracia de normas antigas, digamos assim. Então isso se acabou com o tempo. A própria auditoria remota veio agora para extinguir com isso, porque as auditorias foram feitas sem necessidade de ver o papel físico, tá? Bom, ainda no item B, que ela esteja protegida suficientemente, por exemplo, contra perda de confidencialidade ou uso impróprio, perda de integridade. Então, assim, a informação está protegida, tá? Quando se fala em protegida, gente, a gente está falando de várias informações, né? Hacker, a gente está falando de vírus, a gente está falando de espionagem empresarial, onde o colaborador vai lá e espeta um pendrive, tá? Já vi casos onde o colaborador foi lá, espetou o pendrive, criptografou os dados e acabou com os dados da empresa, tá? Saiu da empresa e colou com outro cara e começou a pedir resgate. Então, entender como é que o TI ele se protege com relação a isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, tá?
Então, a informação está protegida suficientemente? Tem que questionar isso. Bom, a distribuição, acesso e a recuperação e uso. Ou seja, um colaborador que está numa obra que fica a tantos quilômetros de distância, como é que ele tem acesso ao documento? É na rede? O tablet dele tem acesso, ele consegue visualizar lá? Então, é o TI geralmente que dá esse aporte, tá? Definindo uma ferramenta para isso. Armazenamento e preservação, incluindo a legibilidade, ou seja, estou falando do backup. Isso ninguém esquece, tá? É o item 7532B. Tem que perguntar durante a auditoria se o TI realiza o backup dos dados da organização. Se realiza, beleza, ótimo. Aí você pede comprovação. Cadê a comprovação? Me mostra. Eu quero ver o logzinho, né? Geralmente tem um log por e-mail que se manda dizendo que realmente houve aquele backup, tá? Bom, controle das alterações. Não é permitido que haja alteração no documento, né? Só por autoridade pertinente, a norma exige isso. E como é que o TI se abarca de ferramentas ou cria mecanismos para evitar que haja essa alteração? O procedimento está no formato PDF? Existe alguma forma de bloquear a alteração do documento? Como é que isso funciona? Tá? Então, isso é o item B do 7532 que você vai estar auditando. Bom, controle de alterações do documento. Ou seja, se o colaborador quiser alterar, como é que ele faz? Vai ser fornecido para ele um documento no Word para que ele faça a modificação? Como é que isso chega lá na qualidade, para a qualidade avaliar aquela alteração? Então, isso também é fundamental que o TI se envolva aí, né, basicamente. A auditoria de informação documentada, ela não se acaba no SGQ. Ela vai até o TI, a tecnologia da informação. Você tem que estar atento a isso, tá? Bom, retenção e disposição, como é que os arquivos vão ser deletados depois? Vai existir um arquivo morto, em outra pasta, num pendrive, pode ser um pendrive, pode ser no Google Drive, tem tantas outras ferramentas, né, de nuvem virtual que você pode usar para armazenar também. Ou não, ou vai deletar, como é que vai funcionar isso? E tem uma notazinha que fala o seguinte: a informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão da qualidade, deve ser identificada como apropriado e controlado. Aí, em algumas situações, você também vai ter sisteminhas, né, que vão fazer esse mapeamento, essa identificação, mas muitas vezes atrelado a um terceirizado que faz esse levantamento da legislação aplicada, tá? Isso nem tanto para 9.001, mas para 14, mas para 45.001. E esse sisteminha aí, esse contrato com o sistema, geralmente esse acordo fica com o TI. Aproveitando isso, né, voltando lá para o 8.4, geralmente todos esses contratos que estão relacionados a software, aplicativo, antivírus, isso tudo fica na mão da tecnologia da informação. Então é fundamental também que você se debruce sobre isso e audite, para verificar o objeto, para verificar a pertinência, né? Quando eu falo pertinência, eu me falo do prazo, se está dentro do prazo específico, tá? Na vigência. Bom, uma outra nota é o seguinte, que a norma traz, acesso pode implicar uma decisão quanto à permissão para somente ver informação documentada ou a permissão à autoridade para ver e alterar a informação documentada. Então isso é importante. Vejam só, muitas vezes essas alçadas, não só nos aplicativos relacionados à gestão do SGQ, mas todos dentro da organização, essas alçadas, quem define a tecnologia da informação? Então você pode questionar, como é que vocês definiram essas alçadas de aprovação de um documento, essas alçadas de aprovação para compras, essas alçadas de cadastro de qualificação de fornecedor, seja lá o que for, seja lá qualquer aplicativo. A maioria deles vai ter esse tipo de quando eu falo alçada, eu estou falando de hierarquia de aprovação, tá? Então verifica se ela foi atendida, isso é uma possibilidade também, certo? Um outro requisito que eu acho também um dos mais importantes é o 853, quando você está auditando o TI, que é o de propriedade pertencente ao cliente. A norma ISO, ela trouxe uma nota que é o seguinte, uma propriedade do cliente ou provedor externo pode incluir material, componente, ferramentas e equipamentos, instalações do cliente, propriedade intelectual e dados pessoais do cliente. Quando eu estou falando de propriedade intelectual, estou me referindo a clichês, por exemplo, numa gráfica, informações relacionadas ao produto do cliente, né, que está gravado em algum lugar, seja lá o que for. Quando eu me refiro a informações, a dados do cliente, são dados pessoais do cliente. Se eu tenho um cliente final, né, eu me refiro ao nome do cliente, endereço, documento, tá? Se for B2B, business to business, aí eu estou me referindo aos dados da outra empresa, né, que eu faço relacionamento também, endereço, CNPJ, etc e tal. Então, tudo isso tem que ser resguardado, tá? Não, a norma fala que você não pode perder, nem danificar a propriedade ou a informação do cliente.
Existe hoje já uma tendência da própria legislação a atuar fortemente com relação a isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A LGPD. Essa lei é justamente por isso, ela dita regras para garantir a proteção do cliente no que tange aos dados que ele está dando, né, à respectiva empresa. Então, é conveniente que você entenda isso, como é que a organização ela protege os dados do cliente, porque é uma propriedade do cliente. Aí, existem algumas formas que você pode questionar e isso vai vir como resposta. Por exemplo, bloqueio de invasão de hackers é uma possibilidade. Você pode ter uma invasão de hackers dentro da sua empresa e ele coletar os dados do cliente, o criptografar, etc e tal, como eu acabei de falar aqui um pouquinho antes, tá? Proteção contra malware, vírus, tudo isso pode ser causa de um impacto na propriedade do respectivo cliente. Então você precisa auditar, precisa questionar o TI a respeito disso. Bom, então vejam só, percebam, a auditoria do TI não é uma auditoria simples. Muita gente, no começo, lá para 94, 2000, a auditoria era de meia hora, 40 minutos, no máximo uma hora, né? Era visto como um processo secundário. Agora, vejam tudo que eu falei para vocês. Cada vez que a norma revisa, ela traz, tá, mais informações a respeito do TI. Ela se torna mais dependente do TI. Essa é a melhor expressão. Então, ela vai trazendo nas cláusulas disso, como se fosse uma disciplina interdisciplinar, né, que abrange tudo. Ela vai trazendo pontos, cláusulas relacionadas à tecnologia da informação que você deve considerar, tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu acredito que isso vai ajudar vocês aí na auditoria da tecnologia da informação. Se você tiver sido escalado aí, né, para fazer auditoria, não deixe de verificar esses itens que eu acabei de passar aqui para vocês, tá bom?